Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos. Estamos adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome. E agora, momento de nós ouvirmos a sua palavra, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Primeira Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 a 10, diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e roça de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Pai Santo, Tua palavra está diante de nós, ó Pai, e ela é viva, ela é poderosa em si mesma, ó Pai, capaz de discernir a nossa vida, a nossa mente. Rogamos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nosso coração, de maneira que possamos entender mais ainda, Pai, daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Usa-nos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, e que a Tua igreja seja edificada sobre essa palavra eterna. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa semana, o cristianismo comemora a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E esses são eventos únicos e decisivos na história e são fundamentais para a formação da igreja, dessa igreja sob a nova aliança no sangue de Jesus. E nessa semana, Jesus também substituiu a Páscoa judaica pela ceia do Senhor, onde o povo de Deus agora comemora, de fato, a nova aliança, não mais no sangue de animais, mas no sangue do Filho de Deus. E toda a obra realizada por Jesus
nós sabemos que tem a finalidade de glorificar a Deus e de formar a igreja do Senhor. Essa igreja que está edificada sobre Ele mesmo, que é a rocha eterna. E a missão da igreja é buscar, é salvar o perdido, pela graça do Senhor, pregando o evangelho da cruz e colocar aqueles que são salvos dentro da igreja, do corpo de Cristo, e formando dessa maneira o corpo de Cristo sobre a terra. Esse texto que nós lemos, irmãos, do apóstolo Pedro, ele é muito interessante, muito profundo e traz para nós muitas mensagens extraordinárias e nos fazem pensar no poder do evangelho e da palavra de Deus. Mas eu queria destacar aqui nessa noite o que Pedro diz que nós somos diante de Deus. Aquilo que Deus diz que a sua igreja é. E isso é muito interessante. O que a igreja do Senhor Jesus é diante desse mundo. E quando a gente lê o texto, a gente para pensar, por que muitas vezes a igreja não tem sido aquilo que ela é, pela declaração da palavra de Deus? Será que essa declaração daquilo que nós somos é meramente formal? É meramente uma retórica? O ideal de Deus para nós, algo que nós jamais vamos alcançar nesse mundo? Creio que não. Porque a declaração de Pedro é muito enfática. E ela é dirigida a um povo que está disperso. No capítulo 1, no versículo 1, logo no início da carta, Pedro diz que dirige a sua palavra aos eleitos que são forasteiros, que estão de passagem por algum lugar, e assim é a igreja. Por isso essa palavra é dirigida a nós, que somos forasteiros, peregrinos, sobre a face da terra, marchando para a glória eterna. E essa declaração é para nós, igreja. Estamos nesse mundo caído, sem esperança, desesperado. E o grande desafio, então, diante de nós é ser aquilo que Deus diz que nós somos diante dele e dentro do seu propósito. Como ser isso, irmãos? Jesus fala claramente aqui: vocês são. Vejam aí no versículo 5. Primeiro ele diz, olha, vocês são casa, são edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Depois no versículo 9, aquela passagem muito conhecida, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a Bíblia, irmãos, e a nossa teologia reformada, diz que nós somos tudo isso, não pelos nossos méritos pessoais, não porque nós temos alguma coisa importante, ou porque nós merecemos, mas somos tudo isso pela graça de Deus, que foi manifestada em Jesus Cristo a nosso favor. Portanto, o que nós temos que fazer não é nos gloriarmos daquilo que nós somos, mas daquilo que Deus diz que nós somos pela sua graça. E o que nós temos que fazer, irmãos, diante disso? Sem dúvida, precisamos demonstrar ao mundo aquilo que nós somos, aquilo que nós somos transformados pelo poder de Deus.
de modo que o Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida, na vida da igreja, na vida de cada um de nós, membros fiéis e leais desse corpo. Precisamos buscar ser aquele povo que se edifica na palavra, que serve uns aos outros em amor, que se edifica na adoração, na gratidão, como temos estudado na escola dominical nesses dias, do nosso tema. E o que o Senhor diz que nós somos, irmãos? O que a igreja é. Aquilo que você é diante do Senhor. E precisamos pensar algumas coisas. Primeira coisa, a igreja é a única instituição do mundo onde Deus está presente. Pensa nas milhares de instituições que tem neste mundo, nos milhares de poderes que há nesse mundo, instituições, empresas poderosas, homens poderosos, mas é na igreja. É o único lugar onde o Deus Criador está presente. Em nenhuma outra. Deus está presente. Mas na sua igreja, que Ele comprou com seu próprio sangue, Ele está presente. Vejam a ênfase, ele diz no versículo 5, vocês são edificados casa espiritual. Deus está presente conosco na igreja, porque foi sobre a igreja que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, para estar para sempre com Ele, com a igreja. E Ele jamais abandonou a sua igreja. Da mesma maneira que Ele foi derramado naquele dia, com poder e glória, Ele está hoje presente na igreja. Pense bem nisso. Você está aqui num culto. Deus está presente, recebendo a sua adoração, porque Ele escolheu você para fazer isso. Ele se agrada da sua adoração, porque você é o povo dele. Fomos chamados, irmãos, para algo tão maravilhoso, tão extraordinário. Mas, por um contraste assim, impensado, essa igreja onde Deus está presente, muitas vezes tem envergonhado tanto o Senhor, com tantos falsos profetas, com tantas falsas igrejas, com tantos falsos apóstolos, que a gente fica horrorizado. Qualquer lugar a pessoa põe uma placa lá e diz igreja evangélica, e pessoas vão e seguem. Pessoas que às vezes não têm conhecimento de Deus, não têm temor de Deus, falam qualquer coisa, fazem um show do mais baixo nível, onde eles são a atração maior, e às vezes chamam aquilo tudo de culto. E quanta baixaria, quanta blasfêmia, quanto absurdo nós assistimos nas redes sociais sobre esses pretensos cultos. E a gente fica pensando, mas Deus diz o que nós somos. Somos o povo dele. Somos o povo dele sobre a face da terra. E aqui o texto diz que nós somos edificados casa espiritual para oferecer, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É isso que nós fazemos no culto. No culto da antiga aliança, animais eram sacrificados.
E o culto era oferecido a Deus. Na nova aliança, o Cordeiro de Deus já foi sacrificado uma vez por todas. Derramou o seu precioso sangue uma vez por todas, de forma perfeita. Que nada pode ser acrescentado ao seu sacrifício. E por isso nós só podemos oferecer a Deus o nosso culto, sacrifícios espirituais. Mas não apenas sacrifícios espirituais, mas sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus. Vamos parar e pensar um pouquinho. Será que aquilo que nós fazemos num culto, ou que a igreja hoje faz, naquilo que se chama culto, é agradável a Deus? Será que Deus se agrada de tudo que tem sido feito como culto? Precisamos ter muito cuidado, porque o nosso chamado é sublime, é grande, é poderoso, é maravilhoso. E o desafio nosso é esse: oferecer a Deus cultos, sacrifícios que sejam agradáveis a Deus. Romanos 12, versículo 1, nos diz isso. Devemos oferecer a Deus um sacrifício agradável, o nosso culto racional. Mas vejam bem, irmãos, o versículo 9. Pedro vai dizer: vocês são raça eleita. E aqui é interessante essa questão de raça, no mundo hoje de tanto racismo, dizer que nós somos uma raça eleita. Mas essa raça, ela é formada por pessoas de todas as tribos, línguas e nações, de todos os estratos sociais, de todas as cores de pele, de todos os aspectos físicos que existem no mundo. É uma raça especial, eleita, escolhida por Deus desde a eternidade. E por isso não há racismo nessa declaração e nem na igreja. Porque todos nós somos lavados no sangue do mesmo Senhor. Porque nessa raça eleita não há distinção de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Mas todos somos um em Jesus Cristo. Vocês são sacerdócio real. No versículo 5 diz que nós somos sacerdócio santo. Santo e real. O sacerdócio, na antiga aliança, era aquele que oferecia o culto, que fazia os sacrifícios, que era o intermediário entre o homem e Deus para poder trazer o perdão dos pecados, através do sacrifício de animais. Mas hoje, irmãos, na igreja, a igreja é o sacerdócio real, é o sacerdócio santo. Ou seja, nós somos aqueles encarregados de oferecer a Deus hoje sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais, um culto racional. Nós somos aqueles chamados por Deus para interceder, para sermos mediadores a favor da nossa nação, da nossa família, do nosso povo. Vejam bem o privilégio que nós temos de nos colocarmos diante do Senhor Todo-Poderoso para interceder, clamar, orar nesse mundo caído que despreza Deus. Privilégio, irmãos, chamado extraordinário. Mas a palavra vai muito além. Diz: vocês são nação santa. Uma nação é o conjunto de habitantes de um território. Desculpa. Nação é o conjunto de habitantes de um território.
que têm a mesma origem, que têm a mesma língua, que são ligados por interesses e aspirações comuns, estão subordinados a um poder central que mantém a unidade do grupo. Nós somos uma nação brasileira, mas como igreja nós somos uma nação santa, porque nós temos uma origem comum. Todos nós fomos um dia lavados pelo sangue de Jesus, tivemos os nossos pecados purificados, fomos batizados em nome do Senhor, nos tornamos membros do seu corpo, falamos a mesma língua, somos ligados pelos interesses do reino de Deus, para anunciarmos a maravilhosa graça do Senhor. E nós temos um poder central. A igreja é o corpo de Jesus. Jesus é o cabeça desse corpo. Jesus é o Senhor dessa igreja, único. E por isso, o texto vai concluir dizendo: olha, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, para pensar um pouquinho na profundidade dessa declaração. Você tem um dono, você tem um proprietário, você pertence a alguém, e você pertence porque Ele te criou, e você pertence a Ele porque Ele te salvou. Propriedade exclusiva. Ninguém tem autoridade sobre a sua vida a não ser o Senhor Jesus. É o único Senhor para quem você deve servir, se curvar e adorar. Exclusivo. Que privilégio. Quantas pessoas escravizadas a deuses falsos, a senhores falsos, escravizadas ao diabo, que é o Senhor de suas vidas, que os suga. Mas nós temos um proprietário, um Senhor, que nos ama e deu a sua vida por nós. Ele é o nosso Senhor único, nosso único sumo sacerdote, nosso único soberano. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pense um pouquinho no significado dessas palavras, na profundidade delas. Nós não podemos ser indiferentes diante disso. É a Bíblia que está nos dizendo, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, temos que incorporar isso, vamos dizer assim, na nossa vida. Eu sou. Não porque eu mereça, mas porque Deus teve misericórdia de mim. E um dia me salvou e me chamou com o seu amor. Porque, querendo ou não, irmãos, o mundo olha para a igreja como representante de Deus, como aqueles que têm um Deus, como pessoas que creem num Deus. E a questão é essa: que mensagem nós temos passado para o mundo sobre o nosso Deus? Quando o mundo olha para a igreja, que Deus ela está vendo? O Senhor, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso? O Senhor que deu a sua vida na cruz? Ou está vendo um Deus derrotado, fraco, que é engolido aí por todas as questões desse mundo, que não tem poder para nada? Porque eles estão olhando para Deus através de nós, através da minha vida, da sua vida, da vida da igreja. E muitas vezes a gente entende por que o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios, entre os incrédulos. Porque muitas vezes nós não temos honrado ao Senhor, não temos vivido aquilo que nós somos.
nós não temos adorado o Senhor em espírito e em verdade. Muitas vezes não temos pregado a verdade única que é Jesus Cristo. E não temos defendido essa verdade diante desse mundo de mentira. Muitas vezes é uma igreja que não honra a Deus com as primícias dos seus bens. Ou às vezes os cultos centrados no homem, feitos para agradar as pessoas, feitos para agradar o ego ou o senso estético, e não para honrar a Deus. Muitas vezes, irmãos, a verdade é que nós temos falhado em demonstrar quem nós somos, e por isso temos que buscar a intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida, na vida da igreja hoje, orando a todo tempo, pedindo, clamando para que o Senhor nos leve ao arrependimento sincero, verdadeiro, e nos reviste de fato com o poder para sermos aquilo que Deus diz que nós somos neste mundo. Mas onde está o nosso interesse em fazer isso, em buscar isso, em querer isso para a nossa vida? Precisamos orar, irmãos. Êxodo 33. Se você não quiser ir lá, não precisa. Êxodo 33, de 14 a 16. Moisés está orando a Deus, ele diz, e o Senhor responde a ele: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Essa é a oração que precisamos fazer, irmãos. Deus no nosso meio, e que de fato a presença de Deus nos faça diferentes desse mundo caído. Mas a igreja ainda, ela é isso tudo, irmãos, como uma missão. Diz o texto, de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A função da igreja é glorificar a Deus. E quando a igreja faz missão ou evangeliza, o seu propósito não é apenas que as pessoas se convertam, mas é que essas pessoas que se convertem glorifiquem a Deus, reconheçam quem Deus é, se tornem povo de Deus, se tornem aquilo que foram chamadas e destinadas por Deus. Paulo, em Colossenses 1,13, diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A igreja é o que Deus diz que ela é, apenas pela sua graça inefável e irresistível, que se manifestou em Jesus Cristo e é aplicada a nós pelo ministério do Espírito Santo, enviado dos céus a nós, irmãos. Somos igreja do Senhor, separados, eleitos, sustentados pela graça, perdoados dos nossos pecados. Pensa bem, irmãos, que Deus maravilhoso é esse, que teve coragem
de fazer de cada um de nós o seu povo. Pessoas tão frágeis, pessoas tão incapazes, estávamos mortos espiritualmente, mas Ele nos deu vida. E o desafio da igreja, irmãos, é a igreja que julga ser fiel ao Senhor, é viver o que ela diz, o que Deus diz que ela é. Porque o desafio hoje, irmãos, para a igreja, não é ficar pelos cantos, lamentando a situação que nós estamos vivendo na nossa nação, nesse mundo. Todos os dias você vê cada coisa absurda, cada ideologia maligna sendo ensinada nas nossas escolas e universidades, cada comportamento cada vez mais distante da verdade bíblica. E a igreja, às vezes, ficamos encolhidos, temos medo desse mundo, daquilo que nós podemos sofrer. Ficamos apenas nos defendendo muitas vezes, apontando esses erros e tudo, mas nós não agimos, porque nós não entendemos ainda o que nós somos, quem nós somos diante de Deus e diante desse mundo. Se Deus diz que nós somos o seu povo, creia nisso. E Ele zela pelo seu povo, Ele cuida desse povo. E ninguém vai destruir a sua igreja, o seu povo. Porque a Bíblia diz que no dia final, o Senhor Jesus vai apresentar a sua igreja, a sua noiva, linda, perfeita, ao Pai. Ela é indestrutível. Não tema o que o mundo possa fazer com a igreja, com você. Não tema. Porque o seu Deus disse que você é um povo eleito, precioso. E a gente fica pensando, você já orou pelo mover sobrenatural de Deus na vida da sua igreja? Algum dia? Ou as suas orações são egoístas e visam só o bem-estar da sua família, dos seus amigos? Lloyd Jones, muito conhecido, ele diz: sabemos que Cristo é a única resposta para os dilemas desta vida. Muito bem. Então, se sabemos isso, e se cremos nisso, quero lhes perguntar em nome de Deus, com que frequência vocês oram para que a igreja tenha poder para pregar isso, de tal forma que todas estas cidadelas que estão se levantando contra Deus sejam arrasadas e esmagadas em sua santa presença? Com que frequência vocês oram para que os pregadores do Evangelho sejam revestidos de poder e anunciem o Evangelho da graça com amor e autoridade? Precisamos voltar, ou precisamos ser a igreja que honra a Deus, que confronta o pecado do mundo com a autoridade de Cristo. Uma igreja que proclame e viva as virtudes de Deus, de modo que o mundo saiba que o nosso Deus está no nosso meio. E o tema não é a igreja que tem que temer o mundo. É o mundo que tem que temer a igreja onde Deus está presente. Estamos invertendo as coisas. O mundo tem que temer a igreja,
porque ela tem dentro de si o vencedor da morte, o maior inimigo do ser humano. Foi vencido. E ele vive na sua igreja. Não temos que temer. Mas onde está a nossa convicção daquilo que nós somos, irmãos? E essa igreja, diz o versículo 10, ela é instrumento que Deus usa para formar o seu povo na face da terra. Diz: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois o quê? Povo de Deus. Pense nessa palavra. Nós somos agora, pela graça e misericórdia de Deus, pelo sangue que Jesus derramou na cruz, o povo de Deus. Não de um Deus qualquer, fabricado pela mente humana, pelas mãos humanas, mas do Deus que criou todo esse universo e o sustenta. E isso é muito sério, irmãos, porque o pecado continua presente nesse mundo. E todos aqueles que não conhecem a Jesus irão para o inferno eterno, perdição eterna. Nós não podemos brincar com isso. É muito sério. Porque trata-se do destino eterno das pessoas. A Bíblia é muito clara: o salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual. Todos pecaram e por isso todos morrem. É a maior prova da existência do pecado. Se você duvida que existe pecado, faça uma visita ao cemitério e você vai ver ali qual é o salário do pecado. A salvação do pecador é obra exclusiva do Espírito Santo, que regenera o pecador e o capacita a crer no Evangelho mediante a pregação da mensagem da cruz. Mas como crerão nesse Evangelho se a igreja que se diz evangélica não é o que deveria ser e não prega o Evangelho que deveria pregar? Por que nós temos alcançado tão poucas pessoas para Jesus? Por que o mundo rejeita tanto a Jesus? Será que o nosso conhecimento teórico da graça é bastante para alcançar o pecador morto nos seus delitos e pecados? Porque o nosso conhecimento da doutrina correta deve se refletir num viver que glorifique a Deus, que honre a sua igreja, sendo aquilo que Deus diz que ela é: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Queremos ver isso acontecendo, irmãos, na nossa casa, entre os nossos queridos, na nossa cidade, na nossa nação. Vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos clamar pela misericórdia do Senhor. Concluindo, irmãos, vamos continuar sendo humilhados e desprezados pelo mundo, levando esse mundo a blasfemar contra Deus por causa de nosso viver tão longe do padrão de Deus para o seu povo? Tempo de se humilhar diante de Deus e de clamar pelo seu mover sobrenatural em nossas vidas, em nossa igreja, de modo que o Espírito Santo nos leve a ser aquilo que Deus diz que nós somos em sua palavra. Mesmo que o mundo despreze a igreja, mesmo que o mundo persiga a igreja,
devemos ser aquilo que fomos chamados a ser, pela graça e misericórdia do Senhor. Que o mundo veja, irmãos, em nós, em mim, em você, na primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, a igreja que Deus diz que somos em Jesus. Porque se formos assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem poderá resistir a essa igreja? Quem poderá resistir ao seu testemunho? Quem poderá falar contra o seu Deus, sabendo aquilo que você é e Ele está presente na sua vida? Jesus vive e reina. Ele venceu a morte e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Virá com poder e glória. Creia nisso, irmãos. Vamos ser a igreja que Deus nos chamou a sermos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, Pai. Ela fala ao nosso coração, ela nos transforma, Pai. E eu rogo, Senhor, que essa palavra prospere na vida da Tua igreja, Pai, segundo o Teu propósito já determinado e para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Espírito de Deus, vem fazer de nós a igreja que o Senhor diz que nós somos. Vem operar em nossas vidas, ó Pai. Vem nos purificar, ó Pai, de todo o pecado. Venha trazer sobre nós arrependimento, Senhor. Confissão de pecados. Vem renovar-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Não permita, ó Pai, que o mundo blasfeme o nome do Senhor por nossa causa, Pai, pela nossa indiferença, comodismo, ó Deus, pelo nosso viver diário tão longe do Senhor. Mas, ó Deus, dá-nos a consciência daquilo que nós somos no Senhor. Eleitos e forasteiros nessa terra, para sermos casa espiritual do Senhor, para oferecermos ao Senhor um sacrifício de louvor, que seja agradável ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Perdoa-nos, Tu nos conheces, ó Pai. Foi o Senhor mesmo quem nos chamou. Foi o Senhor mesmo quem nos amou antes da fundação do mundo. Foi o Senhor mesmo que um dia nos levou a encontrar Jesus e a sermos encontrados por Ele. Foi o Senhor mesmo que um dia nos fez ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e nos fizeste povo Teu, Pai. Muito obrigado, Senhor. Por isso nós clamamos, Senhor, vem Jesus. Cantamos, vem Jesus. Vem Jesus. Opera na Tua igreja, Espírito Santo. Transforma-nos, ó Pai. Renova-nos. Reaviva-nos para a glória do Teu nome. Ó Deus, perdoa quando nós não somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, ó Pai. Perdoa-nos, porque somos nós que temos errado. Faça de nós, ó Pai, esse povo vencedor, maravilhoso, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos preparar para a ceia, irmãos, para esse momento também tão sublime, tão único. A ceia foi instituída para a igreja, é um sacramento instituído por Jesus para o seu povo, para a sua igreja. Então, participar da ceia não é participar apenas de maneira descuidada, legalista,
fazer algo que você faz todo mês, mas é você ter consciência de quem você é. A ceia nos mostra a nossa identidade. A ceia revela aquilo que nós somos em Cristo. Porque só os remidos no Senhor são chamados às bodas do Cordeiro, aqui e na eternidade. É privilégio, é graça, é amor demonstrado na cruz do Calvário. Convido você a pensar nisso e vamos cantar um hino onde nós podemos expressar essa gratidão. Coloque-se de pé, por favor.